Ei, gente, estamos aqui novamente. Caiu a conexão. Eu tô toda confusa, mas chegaremos lá. Peraí, tô ligando aqui, mas é a internet. Gilson, acho que foi muito forte a energia do senhor Ogum. Cadê ele? Tem que chamar de novo. O pior é que ele já entrou lá, eu vi passando rápido. Não. Manda a carinha. Usa a carinha. A carinha? Where is the carinha? So sorry, aqui. Carinha. Gilson, yes. Vamos torcer para dar certo, Gilson. Hello. Pois é, gente, foi muita energia do senhor Ogum. Agora ele tá entrando. Salve! Ok, estamos vendo. Voltou. Yes. Ok. Acho que foi energia forte que derrubou até o sinal da internet, hein? Foi muito especial, adorei. É. Olha, teve uma pessoa que perguntou antes como é que o senhor Ogum está atuando nessa fase de isolamento social. Sempre assim. Você tem que sempre pensar qual que é a característica daquela entidade ou daquele orixá, qual é a energia, para entender como é que, primeiro, você invoca, como é que beneficia e, principalmente, como ela deve estar atuando nesse momento. É uma energia, na realidade, de proteção, como eu disse. Lembra? Inclusive, ao cantar o ponto, deixa eu trazer mais para cá, ao cantar o ponto, o Engorossi de Ogum, é justamente isso que a gente evoca. Então, é um momento em que ele atua na proteção. E a proteção individual, como eu disse, a proteção da família, a proteção dos ambientes e a proteção dos, vamos chamar, pontos de energia na natureza aonde ele atua. Isso tudo traz um reflexo para equilíbrio, né, dentro da natureza. Essa é a atuação de Ogum. Então eu até digo assim, ia falar no final, mas já vou até antecipar. As pessoas muitas vezes necessitam de dinâmica na sua vida, de movimento, né? Seja por uma situação que está mais estagnada, seja por um projeto, seja algo de busca. Nesse momento eu diria assim, mais do que recomendável, que você reze, que você fale, que você converse com Ogum. Que essa energia se faça presente na sua vida, porque ela se manifesta na dinâmica e no movimento. Lembrando que, ao par disso, como é que vem? Vem a proteção. Então, trabalhe nesses momentos de necessidade, né? De avanço, de superação, né? De conquista, coloque a energia de Ogum na frente. Porque é uma energia, primeiro, amparada, né? Ancorada no elemento fogo, e ela vem te impulsionando na dinâmica e movimento que é natural da linha de Ogum, mas lembrando, Ogum sempre tem um processo de proteção. Então, para que ele te proteja nesse caminho de avançar. E aí também é bastante interessante poder dizer o seguinte, toda entidade, seja você fazer um quadrante dos orixás, ou mesmo de uma entidade como Ogum, em Caboclo, ou Oxóssi, ou Xangô, você tem sempre uma dualidade. Porque, por exemplo, Ogum representa o princípio masculino. E ele vai ter como dualidade, ou seja, ao lado dele, um princípio feminino, que equilibra isso aqui. Mais uma vez, aqui você tem a potência de Ogum, nesse princípio masculino, e aqui no princípio feminino, nesse quadrante que vai fazer a dualidade com ele, um princípio feminino, que é a energia de Iemanjá. Isso traz o quê? Consciência. Então, aí você junta potência com consciência. Porque não adianta nada você só ter a potência e ela não ter a consciência, inclusive, do direcionamento, ou ter a consciência e não ter a potência para te levar para os caminhos, para te direcionar para os caminhos. Então, em todos os rituais, você tem sempre um complemento, que a gente chama de dualidade, para que essa energia, de forma harmoniosa, possa te levar num caminho adiante. Então, sempre que a gente rezar para algum, a gente tem que saber, eu estou, na realidade, invocando uma energia que é de movimento, que é de dinâmica, que é de proteção, mas ela em si, ela tem uma potência muito grande. Eu sempre trago junto a ela alguma qualidade de água. Por exemplo, uma Iemanjá, um Oxum, para que seja a consciência dessa potência. E aí sim, vamos colocar aqui, você tem o equilíbrio, para que você não tenha, né, um desequilíbrio ou uma disparidade.
Então, tem, claro, ritualisticamente algumas coisas que a gente faz nos trabalhos, nos atendimentos, justamente buscando essa harmonia. Porque Ogum, como todas as outras entidades e como todos os outros orixás, não faz um trabalho isolado. Nem tem uma intenção ou uma questão de dizer, não, o que é melhor ou o que é pior, o que é mais forte ou menos forte, não. Na realidade, nesse xirê da cultura iorubá, os 16 orixás se equilibram porque todos fazem parte desse grande círculo. Um deles, tire uma peça desses 16, você vai estar com isso desequilibrado. A harmonia nessa luz do Criador só acontece justamente pela junção de todas essas energias. Ogum tem um papel primordial, porque lá no começo do xirê é ele que dá o arranque, é ele que dá o avanço. Mas isso não quer dizer que as outras entidades, né, que os outros orixás dentro desse xirê não tenham a sua importância. Como dentro ali do próprio quadrante do fogo, você tem Elebada, Ogum, Oxumaré e Xangô. Cada um vai ser responsável por uma passagem de bastão, digamos assim, nesse processo vibratório. Na realidade, ele não termina só com Ogum. Ogum vai lhe dar essa dinâmica, ele vai te dar esse movimento, ele vai te dar uma proteção, só que se a gente olhar lá no xirê, o próximo orixá para quem ele vai entregar esse movimento é o Xumaré, que é um orixá que cuida da organização. Ou seja, o que acabamos de falar, potência e consciência organizado, vai depois transcorrer em Oxum, em Oxumaré, que dali vai a Xangô, que é a cristalização, ou seja, aí tem todo um caminho que eu espero que a gente possa retomar com as aulas, talvez até nesse período, né, remoto, aí, fazendo via Zoom, falando um pouco da teoria da cultura iorubá e até ensinando as pessoas como utilizar isso no dia a dia. Porque, como eu disse, o xirê é individual de cada um. Enquanto data de nascimento, eu coloco como ponto zero para que você, ao longo de um ano todo, faça essa volta no xirê. Só que você tem os seus xirês em paralelo. Da sua vida, do seu relacionamento, dos seus projetos, do seu trabalho, das suas viagens. Isso são outros movimentos que embarcam o seu próprio xirê, ou seja, tem que estar tudo em consonância. Eu até brinco muitas vezes para dar o exemplo para as pessoas. Imagine o equilibrista lá no circo, várias varetinhas e vários pratinhos. Você não pode descuidar de nenhum deles, senão ele para e pela inércia ele cai. Você está sempre alimentando todos eles. Então, seja de um projeto, seja de um estudo, seja de um relacionamento, de um trabalho, de uma viagem, só que isso tudo está dentro de um grande prato, que é você. O seu prato individual, a sua vida e como ela vai evoluindo ao longo desse tempo. Então, é um trabalho mágico. Eu sou suspeito até falar, porque eu sou filho de Ogum em duas esferas, né? Em Caboclo eu tenho Ogum, em Orixá eu tenho Ogum, e assim, se me der eu faço, né? Mas é uma entidade que tem um movimento inato. Claro, mais uma vez, sendo filho, adoro, mas não deixo de reconhecer a importância de todos os outros, porque a gente só vai ter o equilíbrio, só vai ter harmonia justamente nessa junção. E num trabalho de Umbanda, o que a gente faz também é isso. Porque o que se forma ali para iniciar um trabalho é o que a gente chama de corrente. E a corrente como é? São vários elos. E esses elos juntos são muito mais fortes do que um só individual. O que a gente tenta fazer dentro dos trabalhos é a união energética para que essa corrente, como a gente diz, uma corrente, se fortaleça. Independente do vibrar diferente de cada elo dessa corrente, me entende? Porque um vai estar vibrando em Xangô, em Oxóssi, em Preto Velho, em Iemanjá, em Ogum. A grande alquimia é juntar tudo isso e na relação com o Olorum, com o Criador, ter uma harmonia. Verdade. Pois é. Olha, eu já me animei com o curso na plataforma, hein? A gente já tinha falado sobre isso. Muito bom. Estou aguardando datas e descrições, porque agora, assim, eu estou trabalhando muito mais do que sempre, mas eu amo tudo isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar cada minuto para servir a Deus, né? Porque afinal é o propósito da vida, né? Então depois você me manda informações. Eu vou te mandar, assim, essa semana eu estou bem enrolado com umas questões de prazo, mas eu vou te mandar já a programação e quem sabe para outra semana a gente consiga, né, organizar alguma coisa. Vai ser um prazer imenso, né?
Ótimo, excelente, maravilha. Deixa eu até mostrar uma questão aqui. Normalmente a gente fala muito em Yorubá, a cultura Yorubá, e também algumas entidades, né, que nem as pessoas às vezes têm dificuldade, até quando vai no atendimento com o seu Ogum, aí precisa, claro, da Tânia, né, minha esposa, enquanto cambona, meio que para traduzir, porque ele pode usar, né, algumas palavras, algumas questões, uns dialetos em Yorubá que para a gente não é normal. Quem quiser se aprofundar, esse é fantástico. Conseguem ver? Dicionário. Tá ao contrário. José o quê? Benites. É porque vai inverter a imagem aí, né? Mas eu vou ler. É José Benites, Dicionário Yorubá Português. É um excelente trabalho, ele é bem grandinho, né? É um excelente livro. Olha, é um dicionário mesmo. É dicionário, porque na realidade a cultura iorubá, né, e o dialeto iorubá, ainda hoje falado, né, em alguns países, principalmente na região onde hoje para a gente é a Nigéria, né, parte do Congo, onde tem o rio Oxum ali na África, a embaixada da Nigéria aqui em São Paulo promove cursos de Yorubá gratuito. Ou seja, claro, não é uma língua comercialmente tão falada, mas ritualisticamente nas partes, né, espirituais, ela é muito utilizada, seja na Umbanda, seja no Candomblé. E eles têm aulas específicas para isso, professores, né, fantásticos, mas legal, que nem o do José Benites aqui, que ele tem, na realidade, e ele é um catedrático, é da USP, etc., e fez um estudo muito aprofundado e lançou esse dicionário. Eu tenho alguns outros mais antigos, mas esse está bem atualizado e, assim, é bem bacana até para quem quer, né, se aprofundar um pouco no conhecimento da cultura iorubá, aqui trata um pouco também, bem legal. E vou só fazer uma outra propaganda, esse é bem mais difícil de encontrar, muito mais em sebos. Para quem, na realidade, tá vendo? Para quem, na realidade, eu depois vou até mandar para a Rita, aí vou pedir, né, para você que ela possa publicar, além da capa, porque claro, tem algumas informações, e aqui eu diria, ele é meio que uma cartilha para quem quer conhecer um pouco, né, da Umbanda enquanto religião, né, enquanto matriz, porque ela é 100% nacional, né? Umbanda do jeito que a gente conhece aqui, com as características, como eu já disse, a gente já fez muito trabalho em outros países, né? Nem na África eles conhecem da forma como a gente celebra. Mas é um livro que dá umas noções bem legais e, de repente, quem possa ou se interessar e ou querer buscar, infelizmente está com a edição esgotada há bastante tempo, então a gente acaba encontrando mais em sebo. Mas eu vou mandar esse e vou mandar também a oração de Ogum, porque é uma que todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, que queiram, aquilo é algo que lhe protege, algo que protege a sua família, essa energia que você invoca, algo que protege também a sua casa, o seu ambiente, o seu espaço de trabalho. É uma forma da gente invocar a força de Ogum, o sagrado, para dentro de nós e para dentro do ambiente, né, onde a gente quer proteger pessoas, né, coisas, templo, como a gente faz na Pax, na casa, né, no ambiente de trabalho, etc. Então é uma oração também bem legal, mas a gente vai fazer aí uma reza conjunta ao final. Me diz só como é que eu estou de tempo aí, Carmen. É importante. Não, dá para você falar mais uns 15 minutos. Mas eu gosto. Pode perguntar. Tá legal. Eu só desejo que tenha gravado a primeira parte do nosso papo, porque ele fechou sozinho. Eu não sei se ficou gravado ou não, mas de qualquer forma você volta, né? Ele fechou. Eu gostaria que você falasse por que as pessoas têm medo da Umbanda. Como é que a gente desmistifica essa coisa que as pessoas, sem conhecerem, já, é Umbanda, eu nem quero saber, entendeu? Eu vou dizer, Carmen, eu acho que a primeira questão que a gente tem que ter em mente assim é que é um pré-conceito. E o que é um pré-conceito? Né? É um conceito firmado anteriormente sem que você tenha efetivamente o conhecimento daquilo. Então, isso acaba atrapalhando. Mas vamos voltar. Primeiro, por ser uma religião que tem matriz africana, né? Ela tem a Umbanda dentro do Brasil, né? E voltando lá em Zélio de Moraes, a gente está falando de 1908, estou falando de um garoto de 17 anos no Rio de Janeiro, quase entrando, né, para as Forças Armadas, tem um problema de paralisia completa na cama, a família não sabe o que fazer, médico não sabe o que fazer, vem uma entidade com ele, né, Zélio de Moraes, e fala, amanhã ele vai estar curado. No dia seguinte, o garoto, na época com 17 anos, levanta como se nada tivesse acontecido. É esse médium que, levado por um ritual que era mais kardecista lá no Rio de Janeiro, no dia seguinte, funda o primeiro terreiro de Umbanda no Brasil.
não significa que a Umbanda já não era cultuada anteriormente, mas oficialmente para a gente, Zélio de Moraes é o primeiro médium que efetivamente começa com esses cultos organizados no Brasil, e eu estou falando de 1908. Mas se a gente olhar antes ainda, a Umbanda, na realidade, ela junta catolicismo, kardecismo, religião afros, de matriz africana, e também as indígenas na época. Por isso que você tem essa grande mescla, e por isso que ela é 100% brasileira. Você não vai encontrar ela com essa estrutura em lugar nenhum do mundo. Mas, mais uma vez, pense, na realidade, na época você está juntando tudo isso, mas o principal preconceito, índio e negro. E aí isso não seria uma coisa de branco. É simples preconceito. Então, já havia toda uma perseguição, e claro, a gente está falando de um período, inclusive, que, lamentavelmente, né, o homem escravizava o seu semelhante, né, pela cor da pele, como a gente, né, infelizmente, ainda vê algumas situações de discriminação até hoje, seja o índio ou seja o negro, passaram por isso. Mas alguns levantamentos, inclusive estudos recentes, acho que o último é de uns 2 anos atrás, os frequentadores de religiões espíritas, e aí leia-se, né, o kardecismo, o candomblé e a umbanda estão na faixa de maior formação intelectual dentro da sociedade. Isso é estudo, isso é estudo, né? Não estou dizendo isso para defender a Umbanda, até porque eu acho que todas as religiões têm o seu valor e a sua forma, eu só não concordo, né, com essa segregação, com esse preconceito, né? A gente tem que estar aberto para todos, desde que seja uma relação de verdade com o seu sagrado, né, com o natural e com Deus, reze da forma como você queira. Para mim é a maior verdade, porque isso vai bater dentro de você. Mas, enfim, quem acaba tendo acesso, que acaba convivendo ou tendo as experiências, e assim, eu contaria aqui, você sabe, a gente já tem uma amizade de muito tempo, se a gente for falar de causos e causos, a gente contar histórias, né, o resto da vida, mas independente disso, eu mesmo já presenciei muita questão, a pessoa acaba chegando com um pé atrás, né, mas é Umbanda, o que é, etc. E, claro, tem... religiões e religiões, pessoas e pessoas. Assim como advogados e advogados, juízes e juízes, né? Você não pode generalizar. Mas vá, conheça, se dê a oportunidade de vivenciar. Porque, mais uma vez, a Umbanda vai remeter a essa questão energética vibratória para dentro de você. Você vai sentir. Eu não preciso te falar. Eu não preciso te ensinar, porque o sentir pertence ao ser. E na hora que se você se permite colocar numa experiência como essa e vivenciar o sagrado, independente como a forma que a gente vai rezar, né, nesse ritual, se em português, se em Yorubá, você vai vivenciar isso dentro de você. Essa é a maior verdade. Então eu diria, quem tem um receio, se dê a oportunidade. Tire esse preconceito e se dê a oportunidade de sentir e de vivenciar, e principalmente de como isso vai fazer significado, sentido na sua vida. Eu posso dizer, aqui vou entregar um pouco da idade, eu sempre brinco, mas eu iniciei na Umbanda em 1982. Então, assim, eu já tenho, né, 38 anos nesse caminho, e eu posso dizer assim, não que seja pela troca, mas esse caminho espiritual me deu, tanto espiritualmente, familiarmente, como também fisicamente, né, uma evolução e conquistas muito grandes, principalmente enquanto ser, né? A forma de ver as coisas, né? Como você compartilha, o que passa a ter significado para você e muito daquilo, né? Não julgar, não comparar e não competir. Dentro da Umbanda, e já passei, né, como disse, 38 anos, né, da minha vida cultuando, então conheço bastante para falar da cultura iorubá, como conheço da Igreja Católica, onde fui até coroinha e tenho, né, uma formação até pela questão familiar, mas, enfim, não pela comparação, dentro da Umbanda você pode ter uma pessoa, né, de origem super humilde fazendo um trabalho espiritual fantástico, né, como também pode ter lá, né, um empresário, um advogado, um juiz, não importa. Independente disso, quando as pessoas estão dentro da ritualística e dentro, né, da atuação na Umbanda, no trabalho, está tudo nivelado. E o resultado que uma assistência, como você sabe lá no Guaraci, a gente atendia 300 pessoas por noite, e assim, né, um público que volta, e volta não, né, pelo Gilson,
Volta pelo seu Ogum, volta pelo Preto Velho, vô Jerônimo, volta pelo espiritual, volta pelas entidades, volta por aquilo que aquilo significou na vida dele, aquilo que ele alcançou, principalmente no equilíbrio dele, no caminho dele, muitas vezes numa superação de um momento difícil na qual ele não via possibilidade. Então, a Umbanda, até como síntese, ela tem a função de religar o ser ao natural. É o religare. Essa é a função dela. Então, independente se eu incorporo uma entidade, como no caso o seu Ogum, que tem uma história lá para a Europa, como eu incorporo um Preto Velho, que tem uma história lá na África e aqui também no interior do Brasil, né? Não é a questão física que muitas vezes limita o ser humano, né? Até nas suas relações, que importa. O espiritual não vê forma, não vê cor, não vê roupa, né? Não vê o relógio que eu estou usando, o carro que eu estou chegando, né, para a ritualística. Está me vendo enquanto ser, enquanto partícula do Criador. Eu sou parte do sagrado do Criador. Então, essa questão que acabam também as pessoas, né, fazendo uma certa seleção, um certo preconceito, também para o plano espiritual é o que menos importa, né? Veja que quando você vai tomar passe com uma entidade, ela olha um pouco acima aqui da sua testa. Ou seja, para nós tem Ori, Orô, que aí é uma outra história, mas enfim, ela lê o seu vibrar aqui, o que está se manifestando aqui. Ela não está olhando você enquanto matéria, ela vai buscar a informação aqui. Por isso que muitas vezes, nossa, mas como a entidade me disse tudo aquilo, se eu nunca vi ela, não conheço, como ela sabe tudo isso da minha vida? Não é que ninguém contou, você contou, porque quando você chegou lá, você trouxe o seu vibrar. E a entidade faz a leitura desse seu vibrar, ou seja, é a sua vida que você carrega. É o seu vibrar, é meio assim, está impregnado aqui o seu DNA espiritual. E é aqui que a entidade faz a leitura, e é ali que ela também vê a necessidade, por muitas vezes. A pessoa vai e pede A, B e C. E a entidade trabalha também em D, porque fala, a sua necessidade muitas vezes está fora da consciência da pessoa. Além disso tudo, ela pode não ter consciência naquele momento, a entidade pergunta se ela quer pedir mais alguma coisa, e a entidade vem e trabalha um outro aspecto que não estava nem na consciência dela, mas que é uma necessidade, e a entidade veio buscar aqui. Ou seja, no plano espiritual, nessa ligação aqui. Para mim, isso é tudo, porque na realidade, mais uma vez, é uma ligação de uma entidade, de uma energia, de uma frequência energética vibratória, com o seu vibrar na sua conexão com o seu sagrado. E dentro disso, busca te equilibrar. Para mim, né, isso resume o papel da Umbanda, é te religar ao seu sagrado. Por isso que eu digo sempre, a forma que você reza, não importa se você sabe o Engorossi na língua iorubá, ou se você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria em português, importa é como você vibra internamente, como você se eleva e leva isso para o sagrado, a sua conexão com Deus. Se você chama esse Deus de Buda, de Olorum, né, de Jeová, não importa. Isso são rótulos, infelizmente, do ser humano. Né? Nós temos muito que rotular as pessoas. Mas isso, na realidade, para o espiritual, transcende. Né? O que importa é a forma como você, na sua verdade e no seu vibrar, busca essa conexão. Por isso é tão importante que seja 1 minuto, 5 minutos do seu dia, você ter o seu tempo com o seu sagrado. Seja para uma meditação, seja para uma oração, seja para um silêncio, seja para um Engorossi em Iorubá. Ou seja, é o momento em que você se conecta com o sagrado. Então, alguém perguntou qual é a ligação da capoeira com a Umbanda, e logo na sequência já deixa sua mensagem final, porque agora a gente tem 5 minutinhos. A ligação da capoeira com a Umbanda é mais ritualística, justamente por conta da dança e do gingado. Tanto que uma daqueles pontos de capoeira, que é bem famoso, que é Paranauê, Paranauê, Paraná, se aqui não sou querido, é muito utilizado, inclusive, nas giras de baiano na Umbanda. Então, a linha de baiano usa muito, inclusive, esse vibrar, esse gingado, esse movimento. Independente da capoeira ser uma dança e também uma forma de luta, etc., essa manifestação é utilizada dentro da Umbanda na linha de baiano e com a frequência, até porque a gente usa muito, né, os toques, a repercussão, o atabaque. Então é isso. Então convido agora no final que a gente pudesse, cada um que nos ouve, da sua forma, primeiro, feche os olhos, mentalize você enquanto ser. Você no seu vibrar. Depois, mentalize o seu ambiente.
a sua casa. Depois mentalize as pessoas dentro desse ambiente, dessa casa. E aí, enquanto eu rezo, busque a proteção e o vibrar da linha de Ogum. Invoque, mesmo que mentalmente, sem que você tenha, de repente, alguma referência, a energia de Ogum nessa proteção que também vai te levar à dinâmica, ao movimento, à potência e à harmonia com a consciência. Então, leve isso para você, expanda para o seu ambiente e para aquelas pessoas que são quistas. E nós vamos rezar para Ogum. Saravá Ogum, Ogunhê, meu pai. Nessa casa de guerreiro, Ogum, eu vim de longe para rezar. Ogum, rogo a Deus pelos doentes. Ogum, com fé em Pai Oxalá. Ogum, Ogum, salve a casa santa. Ogum, oi os presentes e os ausentes. Ogum, salve nossas esperanças. Ogum, salve velhos e crianças. Ogum, preto velho ensinou. Ogum, oi na cartilha de Aruanda. Ogum, e Ogum não esqueceu. Ogum, como vencer a demanda. Ogum, e a tristeza vai embora. Ogum, na espada de um guerreiro. Ogum, e a luz do romper da aurora. Ogum, vai brilhar nessa casa. Ogum. Salve, meu pai. Salve, Ogum. Ogunhê. Saudação a todos. Que Ogum proteja a todos em seu caminho. Que a gente possa sempre se lembrar que a gente não caminha sozinho, independente, né, da sua consciência, de quem lhe acompanha. O espiritual é maior do que essa nossa consciência, né? Por vezes limitada, mas o espiritual muito mais sábio, muito mais fraternal, sabe inclusive dessas suas necessidades. Se não souber as suas necessidades, entregue na mão do espiritual. É uma sabedoria superior que vai poder, desculpe, que vai poder te equilibrar e te levar para o melhor caminho, que é o que Deus quer, você equilibrado no seu caminho, na sua vida. Que assim seja, axé a todos e que a gente possa, né, numa outra oportunidade, rezar junto e, se Deus quiser, em breve, né, fazer um grande festejo na volta das atividades físicas, né, trocando muito axé e muito abraço. Amém. Com certeza, estou morrendo de saudade de você e da Tânia. Beijo para vocês dois. Beijo em todos os nossos amigos. A família Versolato está nos assistindo, eles são músicos. Entre em contato comigo para a gente agendar alguns dias para vocês entrarem para cantar para a gente. Ou no e-mail, pax@pax.org.br, ou no Face, tá bom? Flavinha, o Baldo e todos os meninos e meninas, enfim. Eu adoro música, amo, e a gente tem que se unir mesmo nesse momento que a gente está passando de isolamento social. Amanhã, quarta-feira, eu volto aqui às 5 da tarde falando com a Vivi Keller. Ela que é preparadora vocal, ela trabalha na Hora do Faro, com o Rodrigo Faro, com várias pessoas importantes aqui do Brasil, de fora. Ela levou alguns participantes do Brasil para participar de celebrações, festivais de karaokê no Japão e na Suécia. O Brasil foi classificado no segundo e terceiro lugar. Ela é super mega, assim, super tudo de bom. Vocês vão adorar. Amanhã tem música Alto Astral, às 5 da tarde aqui com a Vivi Keller. Gilson, obrigada. Um grande beijo para você e toda a sua linda família, o Gilson Júnior, e tamo junto. Eu que agradeço. Gratidão. E por último, até amanhã. Eu só vou falar assim por último. O céu sempre faz festa quando a gente reza para o nosso sagrado, né? Que assim a gente possa sempre celebrar. Beijo, axé e no problema. Agradeço a todos que compartilharam o seu tempo. Um beijo a todos. Até. Obrigada, Gilson. Até a próxima. Você volta logo. Estou esperando as suas informações. Assim seja. Beijo a todo mundo. Amanhã, se Deus quiser, às 3 da tarde no Face e no YouTube e às 5 da tarde aqui no Instagram. Gratidão. Namastê, família Pax. Esse é o cocar do Pena Branca que fica aqui em casa.
para que você receba as bênçãos das energias maiores da força da luz. Gratidão, namastê. Namastê.